Louvado seja Deus. Ainda de pé, carta aos Gálatas, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 21 ao 31. Carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 21 ao 31, diz assim, palavra de Deus: Dizei-me vós, os que crereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Graças rendemos ao Senhor, Pai, por essa liberdade que temos em Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, de trocarmos a liberdade pela escravidão. Nos traz a memória que somos estéreis, que somos incapazes em nós mesmos e que contamos com a graça do Senhor em todo instante. Nos ajuda a suportar as perseguições, rememorando a herança que nos está guardada. Faça isso por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Louvado seja Deus, somente a graça. Dando continuidade às exposições nessa carta aos Gálatas, hoje, capítulo 4, verso 21 a 31, Paulo parece que terminando aqui um assunto entre graça e lei, que começou lá no capítulo 3, e ele vem e termina de uma forma muito inusitada. Já pensou você combater os seus adversários com a própria arma que eles usam? É isso que Paulo faz aqui nesse bloco aqui de versículos que vai do 21 ao 31. E
nessa exposição, Paulo vai trazer à nossa memória uma realidade eterna, que só existe dois tipos de pessoas. Se nós olharmos, começar lá de Gênesis, já apontava para duas sementes, distintas na sua filiação, distintas no destino eterno. Nós vemos que na carta aos Gálatas ele tem tratado o tempo todo desses filhos da promessa, filhos do Espírito ou filhos da carne. E nós chegamos aqui agora no capítulo 4, verso 21 em diante, Paulo então desafiando esses judaizantes, como temos visto já na série de pregação, judeus que não queriam abrir mão dos seus costumes, das suas cerimônias, e queria fazer uma espécie de sincretismo junto com o cristianismo. Queria justapor as suas ideias de se chegar até Deus com o cristianismo. E colocavam e agiam com perseguição em cima daqueles crentes ali na Galácia, e queriam impor os seus costumes a qualquer custo, e não aceitavam somente a graça, mas as obras também. E nós vemos agora o verso 21, começa Paulo falando diretamente para eles, dizendo: olha, dizei-me vós, quem? Os que quereis estar sob a lei. Aqui Paulo não está falando de aqueles que querem obedecer à lei. Isso é salutar, isso é saudável, isso tem que ser a essência do nascido de novo. Mas ele está falando daqueles que procuram por intermédio da lei o acesso até Deus, que procuram por intermédio da lei a salvação, que procura por intermédio da lei cumpri-la e assim alcançar os desígnios dos seus corações. Então Paulo agora fala diretamente para eles, judaizantes e também, Gálatas, que estão insensatos, seguindo as ideias desses judaizantes. É com vocês que eu quero falar. E ele lança essa proposição: vocês querem estar debaixo da lei, mas acaso vocês ouvem a lei? Aqui agora Paulo usa para falar da lei de uma forma mais abrangente. Até então ele estava falando mais especificamente dos 10 mandamentos. Agora ele fala aqui do Pentateuco, ele fala agora aqui do Antigo Testamento. E ele está falando: olha, se o argumento que vocês usam para viver essa vida de escravidão é a lei, vocês por acaso entendem a lei? Vocês por acaso conhecem a ferramenta que vocês estão usando de forma errônea? Então Paulo lança para eles uma passagem de Gênesis que nós lemos aqui uma porção dela na liturgia, e ele traz aqui no verso 22 e 23, dizendo assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Esse povo, esses judaizantes, os judeus, eles se gabavam de ser filhos de Abraão. Segundo o entendimento deles, existiam 2 espécies de pessoas: uns que eram filhos de Abraão, outros que não eram, e para eles eram os filhos de Abraão. E qualquer coisa fora dos seus costumes, fora das suas crenças, eram gentios, não pertenciam a essa descendência da promessa. E Paulo então vai chocar eles agora, porque eles o tempo todo, se a gente olhar para as Escrituras, eles faziam isso. Se você olhar rapidamente
No Evangelho de João, você vai ver que, primeiro no Evangelho de Mateus, capítulo 3, no verso 9, João Batista estava batizando e pregando a mensagem de arrependimento. Chegaram ali alguns dos fariseus e dos saduceus, se aproximaram ali, João Batista já avistou, João Batista anunciou para eles. Verso 9 do capítulo 3: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nós vamos ver essa semelhança também agora, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 33, no capítulo 8, Jesus falando da verdade, Jesus afirmando ser a verdade que liberta, Jesus afirmando que todos teriam que ter contato com essa verdade absoluta para serem transformados e libertados. E esses mesmos homens, com esse mesmo pensamento, no verso 33, eles dizem assim: olha, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. No verso 39, eles voltam a afirmar: nosso pai é Abraão. Jesus então disse: se sois filhos de Abraão, isto é, tanto espiritualmente como fisicamente, então pratica as obras de Abraão. No verso 40, nós vamos ver ele falando, completando: porque Abraão, ele procedeu assim, não tentando matar o Filho de Deus, como vocês estão fazendo. Verso 41, vocês fazem como o pai de vocês. Aí eles responderam: não somos bastardos, mas somos filhos de Deus. No verso 42, Jesus responde: se fossem filhos de Deus, amariam o Filho de Deus. Verso 44, vós sois filhos do diabo, pois tentam me matar e amam a mentira. Quantos hoje não se proclamam: eu também sou filho de Deus? Esse argumento ele é muito popular. Mas eu sou uma pessoa boa, eu faço boas obras, de vez em quando eu até vou na igreja, sou simpático do cristianismo, não falo mal de ninguém, ajudo um, ajudo o outro, vivo de boa, eu também sou filho de Deus. Mas o Senhor Jesus, eles não querem aceitar. Porque para aceitar Jesus tem que ser uma atitude radical. O Evangelho, de certo sentido, ele é radical, meus irmãos. E esta palavra hoje, muitos até se arrepiam só de ouvir. Nós estamos numa sociedade hoje que montaram um escudo, um bloqueio contra essa radicalidade. É muito comum hoje dizer: eu faço tal coisa, mas eu também sou amigo do cristianismo. E essas pessoas estão querendo também, assim como aqueles judaizantes, aqueles judeus, se autoproclamarem filhos de Abraão, consequentemente filhos de Deus. Mas Jesus deixou muito claro aqui para eles: como pode você ser filho de Deus e odiar o Filho de Deus? Porque só é possível ir até Deus por intermédio de Jesus Cristo. É o único caminho. E não basta ser simpático às ideias de Jesus, como aqueles judaizantes estavam sendo. Porque os judeus, de fato, eles eram oponentes do cristianismo. Mas aqueles judaizantes não. Eles falaram: eu não vou largar os meus costumes, mas eu vou me achegar ali ao cristianismo, porque eu achei legal as ideias que eles estão propagando. Mas sem reconhecer de forma radical a sua condição de pecador,
sem reconhecer de forma radical que um relacionamento com Cristo tem que ser radical. Jesus nos chama para um relacionamento que nos traz uma união mística, que nos traz viver com Ele como um só, que nos chama a morrer para o mundo e viver somente para Ele, que nos chama a ser liderados por Ele como cabeça o tempo todo. E não dá para, eu sou simpático a isso, eu sou simpático àquilo, não dá. Estes são filhos do diabo, porque amam a mentira e odeiam o Filho de Deus. E Paulo, então, aqui nesse argumento com eles, ele vai continuar. Ele vai trazer para eles: olha, vocês estão então batendo no peito, dizendo que são filhos de Abraão, certo? Mas deixa eu apresentar para vocês algo que talvez vocês não sabem. Deixa eu apresentar algo para vocês que vocês esqueceram. Abraão teve, no mínimo, 2 filhos. Capítulo 25 ainda traz os filhos de Quentura, mas aqui até esse momento, Abraão, 2 filhos. Isaac e Ismael. Ismael e Isaac. E a notícia é que somente um é herdeiro. A notícia que eu tenho para vocês é que somente um é herdeiro. E a pergunta é: vocês são filhos de Abraão, mas por meio de Isaac ou por meio de Ismael? Ele já usa contra eles a arma que eles estavam se apoiando de forma errada. Ele traz para eles a lei de uma forma correta. Ele traz e mostra para eles como se utilizar da lei, ou qual é o objetivo da lei. E ele traz dizendo: olha, temos 2 filhos, mas um da escrava, um nasceu segundo a carne, e o livre mediante a promessa. Então agora ele vai começar a discorrer sobre a diferença desses 2 filhos. Esses 2 filhos, por mais que eram filhos de Abraão, mas eles tinham diferenças que o definiam radicalmente. As suas condições temporal e eterna, assim como aquele grupo ali representado pelos judaizantes. O contraste estava ali em seus nascimentos, verso 23 e 28, na relação um com o outro, verso 29, e com relação à herança, verso 30. Paulo, então, primeiro ele traz esse fator histórico. Ele traz então esse fator dessa aliança, da promessa. Ele traz então esse fator que aconteceu no chamado de Abraão, aonde Deus o chama já avançado de idade, com 75 anos, com a sua esposa estéril, para uma multidão, para fazer dele uma grande nação, para por intermédio dele um descendente abençoar todas as famílias da terra. Mas nós observamos que ao longo dessa promessa, Abraão ele se impacientou. Nós percebemos que Abraão ele quis dar um jeitinho. E atendendo a um costume cultural que existia naquela região, existem escritos da Mesopotâmia que contam que aquilo era cultural. Famílias que não tinham filhos e que tinham escravos, podiam tomar uma escrava para assim o Senhor deitar com ela e fazer filho, ou até mesmo tomar os filhos dos escravos e colocar ali como descendente, como herdeiro de tudo. Mas isto não é projeto de Deus, nunca foi. O projeto de Deus é
une o homem e a sua mulher e torne uma só carne. Mas eles ali, nessa impaciência, nessa sendo afoito a frutificar, eles deram ouvido à concessão de quem? Da sociedade. Eles deram ouvido à concessão da cultura. Porque a cultura, a sociedade naquela época clamava: se vocês não podem ter filhos, é estéril, todo mundo faz, por que vocês não fazem também? Isso é comum aqui, gente. Todo mundo faz isso, só vocês que não vão fazer. E esse grito social, muitas vezes também perturba as nossas mentes. E muitas das vezes também nós caímos nesse erro de ouvir a sociedade, de ouvir a cultura. De pensar assim: eu vou fazer isso porque eu não vou receber uma coerção social, não. Ninguém vai olhar para mim torto, não, porque isso é normal. Se eu tenho carência e sou solteiro, o que eu vou fazer? Vou me deitar com alguém, porque isso é cultural. Se eu sou casado e estou com algum problema no meu relacionamento, eu vou para o adultério. Se eu estou com uma angústia aqui, eu vou meter a cara na droga, porque isso é social, isso não tem coerção social para isso mais, ninguém olha torto para isso. Se eu estou passando uma dificuldade financeira, eu vou fazer qualquer coisa ilícita para me recuperar, porque a corrupção no Brasil é tão normal. O grito cultural e o grito da sociedade muitas vezes fazem nós tirarmos os nossos olhos da promessa e cair nas nossas obras única e pura humanas, que contrapõem a vontade de Deus. E se nós percebermos, este erro de Abraão e Sara aqui custou muito caro para eles. Houve uma desarmonia na sua família. Nós vimos que Sara, depois de um tempo, teve ciúmes demais de Agar, sua serva. A tristeza tomou conta dela, a desarmonia, as guerras, as rixas, as provocações. E muitas vezes nós nos deparamos em situações como essas, porque nós tiramos os olhos da promessa e queremos tomar atitude por nós mesmos. Abraão ali creu, teve fé. Mas a fé que ele teve foi na sua capacidade de resolver as coisas com as suas próprias mãos. E a palavra do Senhor diz que ele gerou o filho com Agar segundo a carne. Aqui talvez Paulo está querendo dizer de uma forma natural. Talvez aqui Paulo está apontando para esse nascer ordinário que Deus ele permite. Lembrando que Agar era fértil, era nova. Então tudo foi produzido de uma forma ordinária. Foi produzido por meio da carne. Mas Paulo traz a diferença aqui. A filha da livre, que é Sara, ela nasceu ela deu à luz mediante a promessa. Ela deu à luz mediante algo sobrenatural. Porque depois disso se passou 14 anos. Abraão ficou ainda mais velho. Sara também velha, estéril. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 11, o autor aos Hebreus diz que Deus deu dínamos, deu poder, que pela fé ela recebeu dínamos, recebeu o poder de gerar Isaac. Deus empoderou aquela mulher com uma ação extraordinária do Espírito Santo.
E quando hoje o clamor social é uma busca pelo empoderamento, agora o escritor aos Hebreus mostra o verdadeiro empoderamento que vem do Espírito Santo de Deus, que age no sobrenatural. E foi dessa forma sobrenatural que Sara então gera Isaac. Meus irmãos, João capítulo 3, nós lembramos do diálogo de Jesus com Nicodemos, aquele mestre da lei que sabia muito ali da lei, mas não sabia nada. Parece um paradoxo, né? Mas foi exatamente dessa forma que Jesus conduziu o diálogo com ele. Quando ele chega com seus elogios, bajulando Jesus já vai direto para ele, falando assim: olha, importa-te nascer de novo. O que importa é nascer de novo. E aquele homem que achava ser cheio do conhecimento da lei, ser cheio do conhecimento do Antigo Testamento, ele pergunta assim: mas será que é possível voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala: não estou falando desse nascimento. O nascimento natural, quem é nascido da carne é carne. Quem só nasceu do nascimento natural é filho da escrava, filho de Agar. Já nasceu escravo e permanece escravo. Eu estou falando de uma regeneração, de um gerar de novo, que só é produzido pelo poder do Espírito Santo. Importa-te nascer de novo, independente do seu conhecimento, do seu relacionamento religioso, do que você representa para a sociedade, importa-te nascer de novo. Não importa o tempo de igreja que você tem, filho de quem que você é, não importa a sua posição social, não importa a sua aparência física, não importa o seu conhecimento, importa-te nascer de novo. Meus irmãos, é possível frequentar a igreja durante décadas e não experimentar o novo nascimento, porque ele não é obra humana, porque ele não é algo natural, porque não existe 3 passos para o novo nascimento, existe um passo só: a ação sobrenatural do Espírito Santo, pegando aquele que está morto e trazendo vida, soprando vida, lançando luz para ele, capacitando ele a crer na obra maravilhosa realizada por Jesus Cristo. É uma ação sobrenatural, e é isso que Paulo está falando para aqueles homens. Por isso que Paulo fala de uma forma tão rígida com aqueles crentes de Gálatas, porque eles estavam trocando essa beleza, esse poder de Deus por uma escravidão. Eles estavam trocando a liberdade em Cristo por algemas. E é por isso que ele falou: eu estou transtornado de saber que vocês estão mudando tão rápido dessa verdade. A mãe de vocês, ó Gálatas, é Sara. Agora, no verso 24, ele revela que ele lançou mão deste texto, dessa história do chamado de Abraão, dessa aliança da promessa com Abraão, para fazer com eles ali uma alegoria. Esta era a forma de interpretação dos judeus. Alegoria é quando você pega uma história e dá um sentido que você entende daquela história. Alegoria, hoje, propagada em nossos dias, é quando o leitor desconsidera totalmente o que o autor quis escrever, e ele dá a sua própria interpretação. Ele desconsidera a questão histórica, ele desconsidera a questão literal, e ele usa de forma: eu vou aplicar o que eu senti no meu coração, o que falou comigo. Não é isso que Paulo vai fazer aqui agora.
Paulo não desconsiderou a questão histórica, os versos 22 e 23, ele traz essa questão histórica. Mas o que ele está propondo para ele é o seguinte: olha, eu vou entrar no campo de vocês, usar contra vocês a arma que vocês acham que estão usando contra nós, que é o Antigo Testamento, e eu vou usar agora de forma correta o método de interpretação bíblica de vocês. Eu vou pegar uma verdade histórica, eu vou pegar uma verdade que tem suas implicações literais, mas agora eu vou fazer com ela uma ilustração. Eu vou ilustrar aqui tudo o que vocês têm dito a respeito das alianças. Eu vou dizer para vocês o seguinte: olha, essas duas mulheres aqui, na verdade, são duas alianças. Olha como ele continua, verso 24. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Depois de ele considerar um fator histórico, depois de ele trazer a questão, a indagação deles de quem eles eram filhos, agora ele faz uma ilustração para falar das duas alianças. E ele diz para eles o seguinte: olha, se o pai de vocês é Abraão, agora vocês têm que saber quem é a mãe. Porque a mãe de vocês é Agar. Porque é Agar que gera filhos da escravidão. E ele diz o seguinte: olha, essas duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Aqui ele traz aliança feita com Moisés lá no Monte Sinai. Ele traz luz a essa aliança feita com Moisés no Monte Sinai. E ele diz para eles: olha, esta aliança, ela é feita embasada na lei. E a lei tem os seus propósitos, como nós vimos na exposição do capítulo 3, verso 15 ao 25. Mas a lei não foi feita para trazer redenção ao homem. A lei não foi feita para salvar o homem, para o homem cumprir ela e por intermédio das suas obras, cumprindo, alcançar o favor do Senhor. Ele está dizendo: olha, e esta aliança, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Ele está dizendo às pessoas que buscam esse passo a passo, que faz referência, que justapõe conceitos humanos aqui na interpretação, e que pega o conceito do descanso do sábado e cria várias regras, e que pega o termo da lei e cria várias regras. Esses são escravos, porque não vão dar conta de cumprir tudo isso. Agora, ele prossegue dizendo o seguinte: olha, uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar, verso 25, é o Monte Sinai na Arábia. Existe alguns escritos extra-bíblicos que diz que Ismael, ele é o pai da Arábia, mas não vou entrar nesse contexto não. Porque o que eu quero afirmar aqui é o seguinte: na continuação dele diz assim, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. O principal que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, Agar é a aliança feita lá no Sinai. Ela, se quem quiser se justificar por ela, vai ser escravo para sempre. Uma segunda comparação que ele faz, ela é a Jerusalém terrena. É a Jerusalém, falando no contexto dele lá, que hoje vocês habitam, cheios de homens que querem se auto-justificar, cheios de homens que se proclamam ser filhos de Abraão, filhos de Deus, mas que não passam de escravos.
é a Jerusalém terrena. Mas ele continua. Verso 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Agora ele faz o contraponto, ele apresenta uma outra Jerusalém. É como se alguém estivesse falando aqui, ó, essa BH que vocês estão vendo aqui, existe uma outra muito superior. E ela desce lá do céu. O que ele traz para nós aqui é algo fantástico. Porque foi dessa forma que Abraão creu. Por isso Jesus confrontou aqueles homens, dizendo, olha, se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, vocês iriam crer como Abraão creu. Porque o autor aos Hebreus também diz que Abraão, ele andava nessa terra, nesse lugar terrestre, como peregrino. Mas o seu foco, mas a sua atenção, mas o seu olhar estava para uma cidade edificada pelo arquiteto chamado Deus. Ele vivia neste mundo, mas entendendo que era peregrino. E o que Paulo está dizendo para eles, olha, vocês são filhos desta terra passageira, dessa terra perecível, mas os filhos da promessa, os filhos de Sara, estes são filhos da Jerusalém celestial. Isso não pode ser produzido por homem. Você não consegue comprar um passaporte para essa cidade. O que é fantástico é que Paulo ele traz duas perspectivas para aqueles que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo. Que eles vivem aqui nessa terra, são abençoados aqui, mas eles também têm uma perspectiva futura. É algo incrível que ele diz, olha, existe uma outra capital, e essa é celestial. Verso 27, Paulo traz agora um texto importante de Isaías, que nós lemos aqui. Verso 27, ele diz assim, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Paulo ele lança a mão nessa profecia proferida por Isaías. Como eu disse que estavam ali exilados no exílio babilônico, 1200 anos depois de Abraão e 600 anos antes do escrito aos Gálatas aqui por Paulo, quando os judeus estavam ali se sentindo fracassados, como os judeus estavam ali se sentindo frágeis, impotentes, enquanto outras nações ao seu redor pareciam fortes e hábeis. O Tim Keller, comentando esse texto, ele fala, e por intermédio do profeta, o seguinte, agora vocês estão, isso o que Tim Keller resume o que Deus estava querendo dizer para aquele povo, agora vocês estão impotentes, verão que na vida dos fracos, que a graça opera, o forte vive ocupado demais, confiando em si mesmo. Tornarei vocês numerosos e grandes. Este texto ele aponta para Gênesis 16, que essas duas mulheres, a estéril, a fértil. E se nós voltarmos para a cultura daquele tempo,
a mulher pouco valor tinha. A mulher era olhada, o seu valor estava intrínseco naquilo que ela podia produzir. O seu valor estava intrínseco na sua fertilidade, na sua capacidade de gerar filhos. Então, uma mulher estéril ou uma mulher solteira tinha valor nenhum naquela sociedade. Era desprezada, era chacotada, sofria ofensas, era abandonada. E nós vemos que o Evangelho não se conforma a essa cultura. Por isso que muitas vezes o Evangelho ele é contracultural. O Evangelho não compactua com isso. Nós vemos a própria palavra de Deus mostrando como que Deus lidar com essas mulheres estéreis. Nós vemos a graça de Deus se revelando sobre a estéril Raquel, a graça de Deus se revelando sobre a mãe de Sansão. Nós vemos a graça de Deus se revelando sobre Ana, sobre Isabel e também sobre Maria, que apesar que não era estéril, mas era virgem, sem condição de gerar filho de forma natural, mas pelo poder do Espírito Santo, ali foi gerado o Filho de Deus. Ali foi gerado o descendente prometido na aliança com Abraão. É por isso que Deus ele é poderoso para cumprir também essa graça e essa obra maravilhosa na vida de Sara. Desprezada, sofria chacota. Qual é a sua relação hoje na sociedade? Talvez hoje também você sofra essas pressões. Talvez dentro da igreja você tenha sido perseguido hoje. E talvez você se sente tão humilhado, tão fraco, tão infrutífero, às vezes você se sente tão estéril. E se você se sente assim, eu quero te dizer que isso é um bom sinal. Porque a estéril produzirá mais filhos do que a fértil, diz o Senhor. Porque aqueles que são lançados à margem da sociedade, Deus transforma de forma sobrenatural. O Evangelho, meus irmãos, não é para os fortes, o Evangelho é para os fracos. Jesus dizia: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os ricos no sentido de autossuficiência, mas eu vim para os pobres de espírito. Aqueles que reconhecem que não há valor nenhum intrínseco a eles. Aqueles que reconhecem a sua incapacidade espiritual. Aqueles que reconhecem a sua condição de mortos nos delitos e pecados. Jesus falou: o Evangelho são para isso, são para os fracos, são para as estéreis, são para os abandonados, são para os cegos, são para os mudos, são para os surdos, são para os pobres, são para os indignos. Aqueles homens ainda achavam que poderiam produzir algo por eles mesmos. E Paulo diz: olha, este Evangelho não serve para vocês. Por isso vocês estão apresentando um outro, que não é outro, porque só existe um. O que vocês estão apresentando é uma farsa. E o lamento de muitos estarem caindo nessa conversa. Jesus e mais alguma coisa. Fé e mais alguma coisa. Então, meus irmãos, vamos ser radical com isso. Não vamos negociar isso. Não vamos aglutinar isso ao verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, que é poder de Deus. Pode parecer loucura para esse mundo, para essa sociedade, que inverte os valores. Mas o Evangelho é que transforma e que tem que ser vivido, porque ele é vida e vida com abundância. De forma maravilhosa, meus irmãos, Paulo ele aplica isso na vida dos Gálatas, que estão sendo massacrados espiritualmente pelos legalistas. Coisa fantástica isso. Ele diz para os Gálatas: vocês são a mulher estéril,
Se a salvação fosse pelas obras, só as férteis poderiam ter filhos, somente as pessoas de ficha limpa poderiam receber essa graça, somente os de boas obras, somente os de famílias poderiam usufruir do amor de Deus. O Evangelho seria somente para os bons. Isso só tem lógica nesse Evangelho propagado pelos judaizantes. Não é outro, porque não existe outro, só tem um. O que importa é o Evangelho, não interessa quem você é, não interessa quem você foi. Ele é exatamente para os fracos, para os doentes, para os incapazes. Mas no terceiro ponto a gente pode perguntar, mas o que fazer com essa verdade? Qual será o destino eterno dessas duas gerações? Qual será o destino de Ismael e Isaque? Qual será o destino dos descendentes de Ismael, os descendentes de Isaque? No verso 28 diante, Paulo traz essa resposta. Se você, meu irmão, é Isaque, se você hoje tem a convicção que você nasceu de novo, de forma sobrenatural, o Espírito Santo gerou você novamente, e se você é Isaque hoje, pode ter certeza que você será perseguido. E se você é Ismael, pode ter certeza que você irá continuar perseguindo os Isaques. O que o texto traz aqui é exatamente isso, essa perseguição. Ele traz essa perseguição eterna das duas sementes, que são inimigas. Os filhos de Ismael são legalistas. Eles se acham melhor, exclui, despreza. São perturbadores. Mas o destino eterno também é distinto dos dois. Somente um herdou. Somente um foi o herdeiro genuíno. Somente Isaque herdou a promessa. Ismael foi lançado fora, junto com a sua mãe. De forma radical, foi lançado fora. Sara sugeriu, Deus aprovou. Lance fora o menino e a escrava. Meu irmão, às vezes a perseguição hoje está insuportável. Você está até aí como o salmista Asaf reclamando, olhando para os perseguidores e falando, mas eles continuam prosperando, eles continuam se dando bem, eles falam contra o nome do Senhor, eles me perseguem, eles me ferem, mas eles estão se dando bem e eu só estou me dando mal. Eu quero te convidar agora a olhar para o final deles. Foi dessa forma que Deus tratou com Asaf, levando ele para ver o fim daqueles homens ímpios. O caminho deles é escorregadio, e eles serão lançados para fora, como Ismael e a sua mãe. Enquanto isso não acontece, suporta. Enquanto isso não acontece, não negocia a liberdade que você tem em Cristo, porque há uma herança prometida para você. Há uma herança de uma pátria celestial que nos aguarda. Abra comigo Apocalipse capítulo 21. E se você hoje é Isaque, se você hoje teve a experiência de nascer de novo, se você já passou, já deixou as coisas velhas para trás, tudo se fez novo na sua vida, essa promessa é para você. E se você hoje ainda não teve essa experiência, e se acha tão indigno de ter, glória a Deus por sua vida. Ele procura os indignos. Clame a Ele nesse momento, clame a Ele nesse instante.
Deus, me faça nascer de novo, porque é isso que importa. Eu não consigo produzir esse novo nascimento. Deus, atua na minha vida, me faça nascer de novo, para que eu possa tomar posse também desta promessa gloriosa. O evangelista João recebeu essa notícia. Olha, existe um novo céu, uma nova terra. Capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Olha, que Paulo disse aos Gálatas, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Essa promessa não é só futurística. Essa promessa é para nós recebermos hoje. O tabernáculo tabernaculou entre nós e hoje vive para sempre, está conosco até a consumação dos séculos. É uma promessa que aponta para o futuro, mas nós já vivemos os benefícios dela hoje. Nós já temos a companhia do tabernáculo, que é Cristo Jesus, e que nos fortalece no meio das perseguições, no meio dos ataques, no meio das tribulações, no meio daquele ponto que nós estamos pensando em desanimar. Eis o tabernáculo conosco. E ele continua: Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, tudo que tem nos assolado, a dor, o pranto, o luto, a morte, tudo isso o Senhor Jesus colocar debaixo dos seus pés. Meus irmãos, não dá para trocar essa liberdade, essa verdade por mentiras que nos aprisiona. Não dá para trocar essa promessa por fábulas, por falácias. Não dá para negociar essa fé. Essa graça é para mim e para você. Quero convidá-la a se pôr de pé nesse momento. E eu quero te chamar para você fazer essa análise hoje, pessoal. Ninguém vai ouvir, só em pensamento. Será que você hoje é Isaac ou você é Ismael? Se você for Ismael, você está permanecendo num erro tão grave. Você vai se cansar. Você está se afadigando, tentando com as suas próprias forças. Mateus 11, 33, Jesus diz: olha, vocês que estão nessa luta aí de Ismael, querendo viver com as suas próprias forças, lança sobre mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, lança sobre mim. Não importa o tempo que você tem de igreja, não importa o quanto você, eu gosto dessa igreja física, eu gosto de todo domingo, eu gosto de ouvir sermão. Não importa isso. Importa se você nasceu de novo. É o que Jesus disse para Nicodemos. Eu não quero saber se você é diácono, se você é presbítero, se você é líder de PG, o que você é. Eu quero saber se você nasceu de novo. E se não aconteceu esse novo nascimento, para de tentar produzi-lo, porque ele não é natural, ele é sobrenatural e vem de Deus. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de transformação, hoje é dia de redenção. E se você, por algum momento, começou a perder essa esperança, essa graça libertadora, clama ao Senhor hoje: Senhor, renova em mim hoje esta verdade. Eu não quero negociar mais essa verdade.
Isso me traz uma esperança para além dessa vida. Isso me faz viver nessa vida, gozar dos benefícios dessa vida, mas com um olhar numa vida além daqui, perfeita, onde eu serei aperfeiçoado para a glória de Deus para sempre. Se eu falo com Isaac nessa noite, que está sendo perseguido, que está sendo ameaçado pela sociedade, se está recebendo ameaças de voltar à escravidão, talvez do pecado, nessa noite fale com Deus, nessa noite fale com Ele, nessa noite se apresenta para Ele dizendo: olha, eu não tenho forças mais para lutar, luta por mim, sou estéril, mas o Senhor é o noivo. O Senhor tomou para si essa igreja. O Senhor irá adorná-la. Coloca diante do Senhor agora uma oração sincera. Abra seu coração. Senhor Deus, louvado e agradecido seja o teu nome. Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai, porque o Senhor não olha para quem nós somos. O Senhor não olha para quem nós fomos. O Senhor não olha para nossas qualificações. O Senhor não olha para o nosso currículo. Mas o Senhor nos escolhe, nos chama, nos transforma, nos liberta e nos dá uma graça libertadora. Ó Deus, no nome de Jesus nós cremos que só há dois tipos de pessoas, Deus. Aqueles que tentam se auto-justificar, aqueles que tentam a salvação pelas obras, aqueles que tentam fazer conforme as suas habilidades, mas que estão cansados e sobrecarregados. Que o teu chamado, a tua vocação interna possa se concretizar hoje nessa vida. Que ora comigo e que clama por um nascer de novo, e que clama por uma regeneração, e que clama pelo agir sobrenatural do Senhor. Alcança agora, Deus, em nome de Jesus. Também oro, Deus, com pessoas, ó Pai, que já experimentaram esse novo nascimento, mas que estão sendo atacados e bombardeados, ó Deus, por filosofias humanas, por costumes humanos, por erros de interpretação, estão sendo bombardeados pela cultura, pela sociedade. Firma os passos, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, traga para eles, ó Deus, a memória, que a esperança que eles têm de uma herança, ó Deus, eterna, já foi selado na pessoa do Espírito Santo. E que o Senhor age, ó Deus, em nós e através de nós. Que é o Senhor, Pai, que produz em nós frutos. Basta-nos, ó Deus, permanecermos ligados, ó Deus, na videira verdadeira. Firma, Deus, nossos passos, ó Pai. Renova, Deus, a nossa condição espiritual. Transforma nossas vidas para a glória e o louvor do Teu santo nome. Muito obrigado por essa graça, que ela possa nos acompanhar em todos os nossos dias, em toda essa semana, e que a segunda-feira, Deus, não venha, ó Pai, deletar as promessas que o Senhor tem na nossa vida. Não venha, ó Deus, apagar da nossa identidade, que somos filhos de Deus, adotados por intermédio da obra salvífica de Cristo Jesus, que nos tomou pela mão e que nos apresentou até o Pai, dizendo: a minha obra foi por Ele. Nos ajuda, Deus, a dar testemunho, Deus, deste Evangelho maravilhoso, transformador, para a glória do Teu nome. Te peço assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, na graça maravilhosa do Senhor Jesus.